Bom dia para todos. Bom dia. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Sejam todos bem de saúde. Nós estamos no nosso ciclo de estudos do Tratado da Grande Virtude da Sabedoria, o Mahaprajna Paramita Shastra, Nagarjuna, é um comentário de Nagarjuna sobre o Sutra Mahaprajna Paramita. O Mahaprajna Paramita é o Sutra da Grande Prajna Paramita, ou seja, o Sutra em 100.000 versos da Prajna Paramita. A gente sabe desse Sutra que ele tem uma relação especial com Nagarjuna. A Nagarjuna que vai até o país dos Nagas e consegue resgatar esse Sutra que tinha sido guardado pelos Nagas desde a época em que o Buda ele foi ensinado, né? Na época do Buda, quando ele foi ensinado. Nagarjuna, ele existiu no século I, século III, século I a.C., século III depois de Cristo, em algum momento por aí. Bom, e sobre esse sutra, então, grande, porque existem várias versões da Prajna Paramita, são versões, algumas mais sintéticas, outras mais longas, e o comentário do Nagarjuna é sobre a versão longa, em 100.000 versos. A gente já viu vários, a gente está vendo esse texto já há uns 2 anos, né? E vai seguindo a Prajna Paramita e vai se desenrolando através de um diálogo entre Chiranjeevi, que é Avalokiteshvara, e Shariputra, falando sobre a Prajna Paramita. A Prajna Paramita seria a virtude transcendente da sabedoria ou do conhecimento direto. É difícil a gente encontrar uma palavra no nosso idioma, né, que consiga retratar completamente o que significa página. Normalmente a gente traduz como sabedoria, mas não é um bom termo, ele não é suficiente, né? A página é uma qualidade da mente ativa e se dirige diretamente ao encontro dos fenômenos para poder ter uma compreensão direta da natureza, a verdadeira natureza dos fenômenos. É aquilo que faz com que a nossa mente se encontre com um determinado objeto e conheça ele exatamente como ele é, sem todos os entraves que acontecem normalmente na nossa percepção das coisas. Normalmente nós estamos tão iludidos, funcionando na nossa mente, tão cheia de fantasias, quando nós olhamos para os fenômenos, nós só vemos aquelas coisas que estão dentro da nossa mente. Então, dificilmente a gente consegue enxergar os fenômenos tais como eles são normalmente. A gente está muito perdido nos nossos processos emocionais, nas nossas ideias errôneas, então nós vemos as coisas de uma forma muito distorcida, né? Enfim, então, o Nagarjuna ele vai seguindo o texto, vai fazendo um comentário, e chegamos no momento do texto, depois de ter visto as 6 paramitas, em que a gente está vendo os 37 auxiliares da iluminação. São 37 fenômenos mentais, 37 processos mentais, que nos ajudam no caminho de alcançar o despertar. Eles não são qualidades transcendentes. Esses processos mentais, eles podem ser mundanos ou sublimes, dependendo de como que nós aplicamos eles. Por exemplo, a faculdade da energia pode ser aplicada para fazer ações meritórias ou pode ser aplicada para fazer ações negativas, né? Então, ela é neutra em si. O que vai dar a ela, transformar ela no auxiliar da iluminação, do despertar, vai ser a nossa aplicação dessas energias, dessas faculdades na direção correta, né?
ou seja, utilizar elas no nosso processo de alcançar o despertar. Nós estamos atualmente vendo as 5 faculdades espirituais, ou chamadas 5 indrias, é como se fossem 5 órgãos. A palavra indria ela é utilizada para se referir a órgãos também na medicina ayurvédica. Mas aqui, no caso, são as faculdades espirituais. A gente não deve misturar um pouco esse sentido. Da mesma forma como a palavra Dharma pode significar muitas coisas diferentes. A gente, às vezes, se confunde um pouco quando vê nos textos falando de Dharma. Existe Dharma, que são os ensinamentos do Buda, Dharma, que são os ensinamentos visam despertar de qualquer religião que seja. Existe o Dharma enquanto métodos e práticas espirituais, existem Dharma como fenômenos mentais, existe Dharma como objetos quaisquer, né? Então, um pedaço de pedra é um Dharma, um pedaço de ferro é um Dharma, tudo isso são Dharmas. Dharma significa coisas, né? A melhor tradução para Dharma é coisas, mas é uma palavra que também é utilizada para se referir aos ensinamentos do Buda. Hoje em dia, com os nossos atuais recursos, a gente faz uma distinçãozinha quando escrevendo Dharma com letra maiúscula e Dharma com letra minúscula, né? Mas antigamente, quando também no início dos alfabetos, né, tanto do Pali como o Devanagari, o alfabeto sânscrito, não havia esse recurso de diferenciar letras como maiúscula ou minúscula. Isso é uma coisa extremamente recente, né? Então, a gente vai ver muitas vezes isso nos textos. Então, a gente está falando aqui desses 5 dharmas especiais, que são faculdades mentais, que nos auxiliam, são auxiliares no caminho do despertar. A gente já viu sobre a fé, que a gente já viu ainda em setembro, no último encontro de setembro. No nosso último encontro, nós vimos sobre a energia, e agora nós vamos ver a faculdade da atenção, que é o nosso tema de hoje, a faculdade da atenção. Vamos ver o que se fala sobre a faculdade da atenção. Aqui, o nobre discípulo é atento, dotado de uma atenção e de uma discriminação supremas, lembrando-se e recordando sem cessar o que foi feito e dito muito tempo atrás. Isso se chama a faculdade da atenção. Já nesse momento, a gente já percebe que a gente precisa ampliar um pouco esse sentido da atenção. Ele fala dotado de uma atenção e de uma discriminação. Então, além do sentido da atenção, da faculdade da atenção, existe também uma faculdade discriminativa nessa atenção. Supremas, lembrando-se e recordando sem cessar. Então, também inclui uma faculdade de memória, né? Recordando sem cessar o que foi feito e dito muito tempo atrás. Isso se chama faculdade da atenção. Então, nós temos que, quando nós falamos da faculdade da atenção, estão envolvidas a atenção, uma capacidade mental discriminativa e a memória. Então, a gente tem que saber, mas isso de quê, né? Memória de quê? O que é que deve ser discriminado, no sentido de o que é que deve ser compreendido as diferenças sutis, as sutilezas, né? A gente tem uma conotação um pouco negativa sobre discriminação. A gente, quando se fala assim, normalmente a gente logo se lembra para discriminação relacionada com os preconceitos, a discriminação social, discriminação racial, discriminação por diversos outros tipos de
preconceito. Isso é um tipo extremamente negativo de discriminação, né? Aqui o discriminar é perceber as diferenças, né? Mas é uma percepção de diferenças irrelevantes e querer dar a elas um sentido muito mais importante para coisas que não têm a menor importância, né? Então, quando a gente fala de discriminação, existe uma discriminação entre o que é correto, o que é incorreto, o que é ético e o que não é ético. Dentro das diversas ações que a gente faz, a gente aplicar a nossa capacidade discriminativa, vai ver o quanto dessas nossas ações, da nossa motivação, são motivações que estão motivadas por motivadas por qualidades que podem nos ajudar a alcançar o despertar, como a compaixão, o amor, ou o quanto que as nossas ações estão motivadas pelo nosso ego, pela nossa ideia de autopreservação ou de autossatisfação, né? Então, vocês veem como é importante a gente utilizar a discriminação nesse sentido. A gente precisa separar muito bem dentro das nossas motivações que fazem com que nós façamos determinadas, desejemos fazer determinadas ações, qual é as nossas verdadeiras motivações. Não é uma só, a gente tem diversas motivações, né? Então, a gente tem diversas consciências, a gente tem diversas motivações. Essas diversas motivações, elas vão surgir, elas são fruto das nossas infinitas formações kármicas e hábitos mentais, né? Então, são essas... Deixa eu ver. Não da capacidade de julgar. Não, não é capacidade de julgar, são um pouquinho diferentes. Tá? Pedro perguntou se é o mesmo que capacidade de julgar. Não, a capacidade de julgar é uma outra coisa. Né? A capacidade discriminativa, ela é um auxiliar no nosso caminho, no nosso processo espiritual. A capacidade de julgar, muitas vezes, não, porque o julgamento, ele busca, você estabelece um padrão, e aí, em função desse padrão, você faz um julgamento muito mais sobre o quanto os fenômenos estão afinados ou estão em sintonia com este padrão. Acontece que os padrões que a gente estabelece são padrões relacionados com a nossa experiência, com a nossa visão de mundo. São padrões definidos muito mais pelas nossas visões. E a gente já viu que na maior parte das nossas visões são falsas. Então, os nossos julgamentos são, na grande maioria das vezes, equivocados, porque eles vêm das nossas visões falsas e do nosso desejo de que a realidade seja do jeito que a gente quer e não do jeito como ela é. E a discriminação é uma outra qualidade. Ela é uma qualidade neutra que ela não está buscando padrões, ela está buscando perceber as diferenças. A gente não está querendo dizer, é bom que eu pense assim. Não. A capacidade discriminativa, ela quer saber qual é o jeito como eu penso. Se é bom ou se é ruim, isso é uma outra história. Isso vem do julgamento, né? Mas aqui eu preciso ter uma percepção direta da realidade, preciso conhecer a realidade. Qual é a minha realidade nesse momento? Quando eu estou pensando em fazer essa determinada ação, eu estou querendo fazer essa determinada ação com quais motivações? Eu não vou aqui pensar que eu tenho uma motivação única, porque eu não tenho. E por causa dessa motivação única, eu tenho a motivação de querer fazer o bem para uma determinada pessoa. Bom, né? Mas não é só isso. Eu também tenho a motivação de de melhorar a imagem que eu tenho de mim mesmo. Eu também tenho a motivação de passar a ser visto pelas pessoas de uma forma positiva. Eu tenho uma motivação de sentir aquela felicidade que a gente sente quando a gente faz uma coisa boa. São várias motivações diferentes.
Então, preciso conhecer todas essas motivações para que eu possa pensar, quando eu estou fazendo essa ação, em todas essas motivações presentes, né? E não, se eu escolher uma só, eu estou sendo, eu estou me auto-enganando, eu estou agindo, eu estou esquecendo que outros aspectos da minha mente também estão em atividade nesse processo, né? E é importante eu saber disso, é importante eu saber o quão egoísta, egocêntrico e eu tenho sido nas minhas ações, mesmo nas minhas ações positivas. Mas não é só isso, é apenas um exemplo, né? Aqui o que a gente quer ver é que o discípulo aqui, dotado de uma discriminação suprema, ou seja, ele tem uma capacidade aguda de esquadrinhar sua mente e de perceber todos os processos mentais que estão envolvidos ali, né? Ao mesmo tempo, em relação aos processos, em relação aos fenômenos que eu queria dizer. Os fenômenos que acontecem na nossa frente, eles têm milhares de motivações, milhares de sutilezas. E é importante a gente analisar os fenômenos com todas as suas sutilezas, para a gente poder ter uma percepção mais acurada de tudo, né? A ânsia de querer julgar, foi muito bom, Pedro, você ter falado dessa questão do julgamento, porque essa ânsia de querer julgar os fenômenos, né, a gente passa por cima desse processo discriminativo. E quando a gente percebe alguns sinais que esse fenômeno esteja contaminado com coisas negativas, com pensamentos negativos ou intenções negativas, ou uma desqualificação ou objetivação das pessoas, ou o que quer que seja, a gente pega aquela característica desse fenômeno e coloca ela num trono lá em cima e diz, isso é isso, né? E a gente não vê todas as outras coisas, todas as outras características que também estão presentes, né? Quando nós fazemos isso, nós julgamos o fenômeno que está na nossa frente, pensando, deixar a gente de lado, vamos ver o outro, né? Nós julgamos o outro, julgamos o fenômeno que está na nossa frente, e, e é um julgamento definitivo, né? Cadeira elétrica, assim, tipo, é isso, ponto, acabou e nada mais. Qualquer pessoa que chegar e disser, não, mas você tem que ver que tem determinada coisa, não, você está querendo defender o que é indefensável, né? Isso é a nossa prática do dia a dia e a gente vê como a nossa sociedade embarcou muito nesse maniqueísmo, querer ver as coisas como branco e preto, né? Como coisas, como se elas fossem só tivessem duas nuances de coisas, né? Positivo e negativo. Mas não, né? As coisas não existe esse todo positivo e esse todo negativo. É importante a gente perceber essa mescla que existe dentro de nós, né? Dessas qualidades. Nós possuímos tanto qualidades sublimes como qualidades abjetas, né? E não reconhecer as qualidades sublimes é a gente embarcar numa percepção negativa sobre nós mesmos. Não reconhecer as nossas qualidades abjetas é a gente embarcar numa percepção totalmente falsa e real de nós mesmos, de como se fôssemos grande coisa, né? Enfim, o ponto que a gente está vendo aqui, né? Percebendo, julgar os fenômenos externos, os outros, a partir de escolher uma das qualidades, né? Aquela que nos chama mais atenção, reforçar essa qualidade, transformar ela como se fosse a única natureza daquele fenômeno, é um grande equívoco, e é um grande equívoco que nós fazemos. É claro que nós precisamos identificar no nosso dia a dia
alguns aspectos perigosos, algumas qualidades perigosas que possam existir nos fenômenos, principalmente nas relações com as pessoas, né? É importante que a gente perceba isso, e quando a gente perceber essas qualidades, a gente possa apontar, opa, tem essa qualidade aqui. Mas eu tenho que perceber isso, essa qualidade negativa, né? Eu tenho que perceber isso, mas eu não posso cair no equívoco de achar que é só isso, né? Mas eu tenho que perceber todo o conjunto de aspectos que estão presentes, todo o conjunto de qualidades. Por quê, principalmente? Eu quero modificar o mundo, transformar o mundo numa coisa melhor para todos, né? Eu ainda estou nessa função de reformador da natureza, né? Mas a única forma que a gente tem de poder modificar os fenômenos é observar a verdadeira qual é a verdade desses fenômenos com essa qualidade discriminativa, observar as qualidades que possam ser reforçadas e as qualidades que devem ser desestimuladas, diminuídas, diluídas, transformadas, né? Recuperadas, às vezes, se você saneadas, né? Saneadas não significa extintas, mas elas podem ser modificadas e redirecionadas de uma forma positiva. A gente só consegue fazer isso com uma visão discriminativa e não com uma visão de julgamento, né? Porque um julgamento ele é muito definitivo, né? Ele reduz tudo a um aspecto só, né? Isso é bom, isso é mal, e pronto, né? Nós temos que ver o que é as coisas, o que as coisas têm de bom e o que as coisas têm de mal. Fenômenos, o que eles têm de bom, o que eles têm de mal. Um determinado fenômeno pode ser muito útil em um determinado aspecto da nossa vida, mas pode ser muito ruim em outros aspectos da nossa vida. Aqui, a minha sabedoria vai ser em como que eu vou utilizar essa qualidade, esse fenômeno, de uma forma que eu possa aproveitar o aspecto, aplicá-lo do lado onde ele traz um resultado positivo e não querer utilizar esse fenômeno mental em aspectos da minha vida onde ele vai ser negativo, vai atrapalhar o meu processo, né? E fala também da memória. Interessante, ele diz aqui, recordando sem cessar o que foi feito e dito há muito tempo. A princípio, a primeira percepção que a gente tem desse texto, dessa frase, no contexto da atenção, é que é importante que eu, na minha prática, no meu caminho em direção ao despertar, na minha prática da meditação, eu recorde completamente, com a máximo de precisão, quais foram os ensinamentos que eu recebi a respeito desse momento do caminho ou a respeito dessa fase da meditação. Eu tenha as instruções orais, as instruções escritas que eu aprendi, que eu possa recordar essas instruções exatamente como elas foram ditas, né? Na ordem que foram ditas. Eu poder aplicar esses ensinamentos na minha prática. Então, para isso, eu preciso de ter uma memória muito ativa, atenta. Então, aqui a gente percebe, é preciso que no momento que eu estiver aprendendo ou estudando, esteja recebendo o ensinamento, a minha atenção esteja máximo focada e registrando na minha memória completamente, exatamente como é que está sendo dado esse ensinamento, qual é o contexto em que o ensinamento está sendo dado, ele está sendo dado para ser aplicado em que aspectos da minha vida, né? Em que aspectos da minha vida na busca do despertar, no meu caminho espiritual, ou não, né? Ou se é da minha vida mundana, onde também acontece a nossa prática espiritual, mas o momento em que exatamente aonde se deve aplicar esses
processos que a gente está falando, né? Então, é importante que a gente tenha uma atenção para que a gente possa registrar da forma mais exata possível na nossa mente os ensinamentos recebidos. E é importante que no momento adequado que a gente possa resgatar da memória esses ensinamentos, mesmo que tenha sido dito há muito tempo atrás, ou seja, mesmo que há muito tempo atrás esse ensinamento tenha sido dito, chegou o momento agora de poder aplicá-lo, que eu possa reproduzi-lo na minha mente da forma como foi recebido. Isso é a faculdade da atenção. Por isso, além nesse ponto, a gente vê como ela é importante no nosso caminho. A gente vai receber, nós não temos a possibilidade de estar na presença do instrutor espiritual externo o tempo todo, né, as 24 horas por dia, para que a gente possa, em determinado momento, chegar, professor, aqui, nesse momento, o que eu faço? Professor, aqui, né? A gente não vai ter isso. Então, a gente tem o contato que a gente tem com o professor, ele é limitado. Então, nesse momento, a transmissão do ensinamento tem que ser feita de uma forma concisa, né? E depois a gente vai pegar isso na nossa mente, vai meditar sobre isso, vai abrir, foi zipado, né? E vai pegar todo o conjunto de significados que isso pode ter, e enquanto a gente registra na nossa mente. Eu registro na minha mente qual foi o ensinamento que foi recebido, e eu registro na minha mente as reflexões que esses ensinamentos trouxeram durante o processo da minha meditação analítica. Percebe que a meditação analítica ela pega aquilo que está conciso e eu desdobro sobre todos os possíveis significados, de forma que eu possa ampliar a minha percepção de uma semente para uma percepção ampla de uma grande árvore, né? Como se o ensinamento fosse uma semente de mostarda, que é uma semente pequenininha, e através da meditação, do meu desdobramento dessa semente, eu percebo a grande árvore, que é a árvore da mostarda, que representa o ensinamento como um todo, né? Mas ele também fala o que foi feito há muito tempo atrás. Isso pode significar também eu recordar sobre a transmissão do Dharma, que acontece sem palavras, nas ações daqueles que nos inspiram no caminho do Dharma. Aquelas pessoas por quem nós temos devoção, aqueles seres por quem nós temos devoção e que nos inspiram com suas ações. Então, registrar essas ações faz com que, em determinados momentos, nós resgatemos essa nossa memória e dizer, nesse momento, nessa situação assim, 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 esse grande ser, ou essa pessoa muito inspirada, que eu admiro, agiu dessa forma. E isso ser uma inspiração para as nossas ações no momento que a gente necessitar delas, né? Os textos dos sutras e tudo que a gente tem, né, tudo que a gente tem sobre os ensinamentos do Buda, vem disso, né? A gente foram os seus discípulos, principalmente Ananda e outros, né, que recitaram de memória tudo que eles presenciaram dos ensinamentos do Buda quando o Buda esteve entre nós, né? Então, graças a isso, nós temos esse registro, né? Em tal situação, perguntado sobre determinada forma, o Buda respondeu dessa forma, o Buda agiu dessa forma, né? Então, não só as coisas que o Buda falou de ensinamento, mas a forma como ele agiu, são também bastante inspiradoras para a gente, né? Estão presentes nos Sutras e no Vinaya, no Abhidharma. Bom, então, tudo isso a gente vê são
essas qualidades. Outras coisas da memória também. É importante que eu me recorde aqui, como ele fala, tudo que foi feito, que foi dito há muito tempo. É importante que eu também recorde tudo aquilo que eu fiz, e tudo aquilo que eu disse há muito tempo, desde muito tempo até hoje. Estar atento para as minhas ações, as ações físicas, e aqui, como ele está falando, e as ações vocais, né? Porque essas minhas ações, elas são ações que vão produzem karma, né? Então, estar atento para as nossas ações, desde muito tempo atrás, até onde a nossa memória alcança, até agora, faz com que a gente tenha uma percepção melhor sobre nós mesmos e perceber os processos kármicos que nós colocamos em atividade e que sofremos atualmente as consequências. Muitas vezes a gente está sofrendo por algumas processos na nossa vida, ou alguns processos mentais, mas compreender como que tipo de ações foram realizadas por nós que reforçam esses processos, tipo de ações que nós devemos parar de realizar para que a gente pare de reforçar esses processos que estão nos produzindo tanto sofrimento. Isso é também importante. Isso também é um aspecto sobre o que ele está falando aqui, de recordar o que foi feito e dito há muito tempo atrás. Se pode ampliar isso quando no caminho espiritual nós começamos a ter lembranças de memórias, de resgatar memórias de vidas anteriores e vendo as coisas que nós fizemos nas vidas anteriores. Isso faz com que a gente compreenda os processos mentais que a gente está vivendo hoje em dia. Mas não é necessário que isso aconteça, a gente pode fazer isso de uma outra forma. Essa é uma é uma abordagem, mais uma abordagem associada aos ensinamentos no Hinayana. Mas a gente tem uma abordagem ainda sobre... Assim, continuando aqui também. Ele pensa sempre na Bodhi dos Budas e não pensa em outra coisa. Isso se chama faculdade da atenção. Esse é um outro aspecto, né? Ele pensa sempre na sabedoria. Bodhi aqui significa a sabedoria, a mente iluminada do Buda. A Bodhi dos Budas. A Bodhi é essa mente iluminada. E não pensa em outra coisa. Isso se chama faculdade da atenção. O que ele está reforçando aqui? De que o discípulo, durante o seu caminho, ele coloca sempre em foco a mente dos Budas. Porque é essa mente que ele quer, não diria, a gente pode dizer que ele queira alcançar, mas não é algo que vai ser alcançado porque é algo que a gente nunca abandonou, né? O que ele queira consiga perceber em si mesmo, né? Então, percebendo a Bodhi, a mente dos Budas, externamente, no instrutor externo, nos Budas, ou nos grandes Bodhisattvas, ou nos grandes Lamas, percebendo essa mente iluminada neles, nos ajuda a poder reconhecer em nós mesmos essa qualidade que nós não conseguimos enxergar, né? Então, percebendo essa qualidade fora, quando nós nos voltamos para dentro, nós buscamos ela dentro de nós, nós podemos ter um vislumbre dessas qualidades dentro de nós, e assim a gente encontrar o caminho dentro do emaranhado, da floresta emaranhada da nossa mente, o caminho para a gente chegar a esse bode, o caminho para a gente se afastar
todas essas identificações que a gente faz nos impedem, que obscurecem a nossa verdadeiramente, que é essa mente iluminada, né? Do que eu estou falando? A gente tem o funcionamento da nossa mente no estado mundano, onde a gente se identifica com o nosso ego, se identifica com os nossos desejos, com os nossos medos, com as nossas esperanças, e com tudo isso, todo esse conjunto, esse amontoado de coisas dentro da nossa mente, a gente é como se fosse uma floresta cheia de lianas e cipós e folhas, etc. A gente não consegue ver o céu, que é a nossa verdadeira natureza. Então, a partir do momento que a gente vai se desidentificando com essas coisas, com essas nossas preocupações, com a nossa preocupação incessante em querer ser mais do que os outros, em querer ter alguma coisa na frente dos outros, em se proteger no nosso castelo de marfim, né, na nossa torre de marfim, sobre um mundo aversivo. Então, a gente criar um reduto onde aqui eu possa ficar confortável e protegido. Então, toda essa preocupação de autoproteção, que é uma preocupação do ego, né? O nosso ego é extremamente frágil, né? Então, ele necessita se sentir protegido o tempo todo, por isso ele está sempre querendo para si, né? Está sempre comendo, buscando coisas, se cercando de coisas, de objetos, para poder se manter e se sentir, ufa, aqui eu tô protegido, né? Então, todo esse processo que o nosso ego faz, ele cria todo esse monte de emaranhado de floresta que nos impede de perceber a nossa verdadeira natureza, que ela é limpa como um céu, né? Então, nos desidentificarmos dessas coisas e diminuirmos essa angústia do nosso ego, de esse desespero dele para não desaparecer, né? E a gente levar o nosso ego de uma forma mais leve, mais suave, suavizá-lo no contato com os outros, tudo isso é um processo que vai desbastando um pouco esse cenário e faz com que a gente comece a perceber no meio das folhas umas aberturas de luz e de céu que faz com que a gente perceba uma natureza mais sublime e iluminada da nossa mente, né? Essa é uma forma de descrever esse processo. Então, o discípulo aqui, ele foca na mente dos Budas, que ele percebe, esse é o grande objetivo. O grande objetivo é Bodhi, é a iluminação, é o despertar dos Budas, né? É isso que eu busco. Todas as outras coisas, elas são irrelevantes, são desnecessárias e irrelevantes, e são um obstáculo. E mais do que isso, são fontes de dor e de sofrimento muito grandes e nos prendem cada vez mais nesse samsara. Todas as outras coisas, né? Todos os nossos outros interesses. Aqui eu não estou falando de pessoas. Não estou querendo dizer eu preciso me libertar dessas pessoas porque essas pessoas estão atrapalhando o meu caminho. Não é essa, não é a visão budista. Não preciso me abandonar as pessoas. Pelo contrário, né? Abandonar os seres é um grande obstáculo do caminho, né? Então, justamente, né? É exatamente pelo contrário, para poder ajudar todos esses outros seres que também estão emaranhados, presos, atados no fundo do oceano do Sansara, para poder libertar todos eles, eu preciso de estar com a minha mente mais clara. Então eu busco alcançar essa mente de Buda, esse Bodhi, para que eu possa enxergar como que eu vou ajudar esses seres para que eles saiam do sofrimento onde eles estão, né? Tentar fazer isso sem ter essa visão, muitas vezes só atrapalha muito mais o processo dos seres e mantém eles cada vez mais presos nesse samsara.
Sim, então a gente viu um pouco sobre essa faculdade, sobre o que diz aqui essa faculdade da atenção, mas na visão do Hinayana, que é bastante útil para a gente também. Mas existem outros aspectos para a gente abordar. Então, quando o Nagarjuna vai falar sobre a faculdade da atenção dentro da visão do Mahayana, ele diz o seguinte: o Bodhisattva está sempre atento e refletido. Antes da gente chegar aqui, faltou falar alguma coisa sobre a atenção. Afinal de contas, o que é essa atenção? O que é a atenção? Essa atenção, quando a gente está falando de atenção, a gente está falando de uma presença inteira. A atenção ela é uma qualidade que exige uma mente não dividida, né? Se eu estou dividido entre duas coisas diferentes, eu não consigo estar presente e eu não consigo estar com a minha atenção, eu quebro a minha atenção, porque a minha atenção fica dividida, né? Então, aqui a gente busca uma mente única, né? Focada, um foco. Isso é necessário para esse foco não é atenção, esse foco é concentração. Mas aqui, o foco ele é necessário para essa qualidade da atenção, pelo menos para que ela possa surgir, né? Essa atenção, ela se refere a uma presença inteira da mente, tá? Inteiramente presente nesse momento. Se a gente está, vamos supor, andando na rua, em algum lugar, e de repente a gente ouve uma pessoa gritar: atenção, atenção! O que acontece com a nossa mente? Na mesma mente, no mesmo momento, todas as coisas desaparecem e nós resgatamos uma presença inteira. E nós estamos presentes inteiro, com todos os nossos sentidos despertos, para poder perceber alguma coisa. Existe um perigo, eu preciso perceber que perigo é, né? Então, essa qualidade é a qualidade da atenção, né? É disso que a gente está falando. Uma presença, né? Você sair da fantasia da sua mente, das maioneses, das viagens que tem aí na nossa mente, chegar no momento presente, nesse momento presente, com a mente completamente limpa, todos os sentidos aguçados para poder perceber os fenômenos, porque algo está para ser percebido, existe algo para ser percebido, né? E, né? Então, essa sensação de perigo é uma coisa que nos traz para isso, né? Ou então, é esse estado que a gente deve buscar na nossa mente quando nós vamos nos preparar para meditar, né? Apagar todas as outras preocupações externas, todos os processos mentais irrelevantes e estar com a mente completamente limpa, sem nada que possa mudar a nossa percepção e os nossos sentidos apurados. Então, nós estamos presentes, a realidade está na nossa frente, tanto a nossa realidade interna está na nossa frente, dentro do processo mental, como a realidade externa diante dos nossos outros 5 sentidos. Lama, Sim. com licença de fazer uma pergunta, Lama. A onisciência do Buda está relacionado com essa qualidade de atenção plena, de presença plena? Sim, a onisciência do Buda não é uma onisciência passiva, no sentido de que ele é onisciente, pronto, tudo está, né?
A onisciência do Buda, ela vem da prajna. Ela parte de um direcionamento da mente para a percepção do fenômeno. O Buda não nasce sabendo de todas as coisas. Ele sabe das coisas no momento em que ele investiga as coisas. No momento em que ele dirige a sua mente para um fenômeno, ele apreende esse fenômeno como um todo. Então, existe um momento ativo, né? E a atenção é uma qualidade, a atenção não é página, não é uma virtude transcendente. A atenção pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, né? Então, a atenção é uma qualidade auxiliar do despertar, isso que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Que perceber, né? Então, assim, a onisciência dos Budas parte, sim, de uma atenção, dessa atenção plena, mas a atenção plena não é suficiente, né? Assim, essa atenção plena faz com que ele consiga ter uma página de qualidade, né? Sem atenção, você não consegue desenvolver a página. Página é essa percepção, esse conhecimento transcendente. Esse conhecimento transcendente da realidade, ele surge, ele consegue surgir na nossa mente, numa mente que está atenta, né? Uma mente que não está atenta, não é possível que a página surja e possa nos revelar os fenômenos como eles são. Então, esse sentimento, isso é importante a gente perceber. Esse sentimento de presença inteiro. Eu estou inteiramente presente aqui, nesse local, aqui, nesse momento, agora, nesse momento, no aqui e no agora. E com a mente limpa, sem nenhum processo mental fantasioso, nenhuma fantasia em andamento, com a mente bastante tranquilizada, estabilizada, pura como um espelho. E então, para poder me encontrar com esse fenômeno. Esse fenômeno pode ser um fenômeno de percepção da minha própria natureza, pode ser da percepção da natureza de um outro, conhecer essa pessoa que está na minha frente, afastados todos os meus preconceitos, todos os minhas visões errôneas e todos os meus processos kármicos, silenciando tudo isso cria uma nuvens coloridas na minha frente, que eu fico viajando nessas nuvens. Então, afastando essas nuvens, eu tenho a visão clara, limpa, quem é a pessoa, quem é essa pessoa, né? Da mesma forma, os fenômenos externos, né? Da mesma forma como eu falei, os fenômenos externos, quando eu vejo os diversos fenômenos externos desse universo múltiplo que a gente tem, mas eu também posso perceber esses fenômenos externos de uma forma um pouco mais com um certo distanciamento, para poder ver esses fenômenos num conjunto e perceber o conjunto desse universo, qual a tendência desse conjunto. Eu posso ver os fenômenos individualmente, os carros, as pessoas, os cachorros, as árvores, os passarinhos e tal, todos eles, cada um no seu processo particular, né? Mas eu posso pegar um conjunto e ver como que a natureza nesse conjunto ela também tem um caminho, ela também segue um caminho, todos estão seguindo esse caminho conjuntamente, saber qual é o movimento do universo nesse momento, né? Qual é a direção que as coisas estão tomando. A gente pega nas pessoas do nosso dia a dia, pegar a nossa comunidade, vamos pegar aqui o nosso país, por exemplo, a gente conseguiria então ver qual é a direção que esse conjunto de pessoas
está seguindo, que essa construção que a gente está fazendo em termos de nação, qual é o caminho que nós estamos seguindo, né? Isso a gente vem dessa visão do conjunto, a partir de ver todos os processos individuais de cada um dentro dessa sociedade, a gente consegue pegar também para onde todo esse barco, onde todos nós estamos, para onde que ele está indo, né? Tudo isso é possível a partir da faculdade da atenção, certo? E aqui, então, ele diz, o Bodhisattva está sempre atento e refletido. Atento e refletido, ele está presente, certo? Isso que a gente viu nessa atenção, está com os sentidos aguçados, toda a sua percepção aberta para poder perceber os fenômenos, e ele está refletido, porque ele também observa os fenômenos internos, né? Desejando realizar perfeitamente a generosidade, a ética, a absorção meditativa, a sabedoria e a liberação. O que ele está querendo dizer aqui? Falando das paramitas, de algumas delas, ó, ele desejando realizar perfeitamente a paramita da generosidade, a paramita da ética, a paramita da absorção meditativa, a paramita da sabedoria, a prajna paramita. E a liberação, que é o resultado da prática dessas paramitas. Faltaram aqui duas paramitas, quais são? A paramita da paciência e a paramita da energia. No texto aqui ele não cita essas outras duas. A gente pode considerar, muitas vezes, o Buda cita algumas qualidades, querendo falar de todas, né? Algumas vezes é porque essas qualidades especialmente necessitam da atenção. Então, como ele deseja realizar perfeitamente todas essas paramitas e alcançar a liberação, o Bodhisattva está sempre atento e refletido, atento para si, atento para o mundo exterior, né? Depois, desejando purificar os atos do corpo, da palavra e da mente, ele está sempre atento e refletido no seu conhecimento sobre o nascimento, o desaparecimento e a duração e modificação dos fenômenos. Esse aqui é um ponto muito importante do que a gente tem que ver. Desejando purificar os atos do corpo, da palavra e da mente. Como assim? O que ele está querendo dizer com purificar os atos do corpo, da palavra e da mente? A gente viu no nosso último encontro muito sobre os processos kármicos que determinam as nossas visões falsas e como que as nossas visões falsas nos empurram para agir no mundo, né, tanto com as palavras como com o corpo, e essas ações, como elas são fruto de visões falsas, são frutos de ignorância, elas produzem frutos também de ignorância. Então, reproduzem a ignorância e mantêm a ignorância, e com isso mantêm o karma, né? Que são são ações que se produzem ignorância, produzem sofrimento, produzem karma. Isso a gente já viu quando a gente falou sobre a energia para poder interromper determinados processos, etc. Aqui a gente está falando já de um outro momento, desejando purificar os atos. Purificar os atos. Os atos, existem atos passados, atos presentes e atos futuros. Como que nós vamos purificar os atos passados? Se eles já foram cometidos, eles já geraram uma corrente kármica e reforçou processos kármicos que existem já na nossa mente. Criou outros processos kármicos. Os atos passados.
os atos passados dessa minha vida atual, eu consigo me lembrar de uma pequena parte deles, né? A gente não consegue se lembrar de tudo. Vamos supor que a gente tivesse uma memória que a gente conseguisse se lembrar de todos os atos da nossa vida presente. A gente, muitas vezes, fala sobre, eu não acredito em vidas passadas, porque eu não me lembro de nada, e tal. Como é que eu posso, apagando por uma coisa, um erro que eu cometi numa vida passada, né? Como se isso fosse algo moral, né? Moral, assim, no sentido de que houvesse um juiz aqui que estivesse me cobrando de alguma coisa que eu fiz, mas que eu não me lembro. Então, as coisas que nós fizemos nessa vida, a gente já não se lembra, né? A gente se lembra daquelas que chamaram mais a nossa atenção. E a nossa memória também, ela é muito distorcida. Nós não registramos os fatos que aconteceram exatamente como eles aconteceram. É possível que nós realmente, nos nossos processos mentais, a gente registra, mas o acesso que nós temos à memória não é o acesso desse registro exato. Nós temos o acesso que nós fazemos à memória é um acesso muito emocional, tem a ver muito mais com a forma como nós nos sentimos e aquilo que nós interpretamos das coisas que nós experimentamos e vivemos. Então, a gente tem esse registro muito parcial, particular, no sentido particular aqui no sentido de parcial mesmo, partir, né? A gente pega uma parte, aquela parte que mais feriu as nossas emoções, ou que nos assustou, ou que nos surpreendeu de alguma forma, e é uma visão distorcida dos fatos que nós temos registrados na nossa memória afetiva. Não temos a memória de todas essas coisas, só acessamos essa memória afetiva que é muito parcial, muito tendenciosa, né? Bom, mas de qualquer forma, como que eu posso sabe, como é que eu posso purificar? Aqui ele está dizendo purificar significa transformar um ato, um karma negativo, purificar ele das suas qualidades negativas, desagradáveis, e poder até transformar ele numa qualidade positiva. É esse que é o sentido desse purificar, né? As ações que eu fiz, elas não têm não tem como passar uma borracha sobre as ações que nós fizemos. Mas essas ações, elas não terminaram ali, elas continuam ativas na nossa mente, né? É esse que é o ponto, né? Como que eu posso fazer isso sobre atos passados? Os atos dessa vida, eles ainda estão num processo de maturação, ainda não se transformaram em tendências kármicas, a não ser os atos muito violentos, muito intensos, né? Mas a maior parte dos atos ainda vão se transformar em sementes kármicas ainda no futuro. Eles ainda estão num processo, dentro da nossa mente, num processo de maturação, de desenvolvimento, de transformação em uma tendência kármica. Então, são os atos que são as nossas tendências kármicas habituais, são atos passados, que foram cometidos em outras vidas, e eu não tenho lembrança disso. Mas eu não ter lembrança disso significa que eles não existem, né? Esse é um grande equívoco. A nossa mente é muito maniqueísta e muito imediatista, ela tem essa visão, né? Então, assim, eu não enxergo o ar, então o ar não existe, né? Porque eu não enxergo ele. As coisas se mexem por causa do movimento do vento, eu até sinto o vento no meu corpo, mas isso não quer dizer que exista o ar, né? Isso pode ser explicado de uma outra forma. Então, a gente inventa 1000 explicações e a gente continua pensando na nossa
visão muito limitada, o ar não existe, né? O ar é uma invenção que as pessoas fizeram. Assim, sabe, esse é um funcionamento medíocre da nossa mente habitual. E a gente não deve pensar isso só como um recurso retórica meu, sabe assim, a nossa mente funciona assim no nosso dia a dia. Não, eu usei o exemplo do ar, mas existem muitas coisas absurdas que são crenças da nossa mente e coisas que a nossa mente se recusa a perceber exatamente desse mesmo jeito, até mais grosseiramente ridículos do que o que eu acabei de falar. Mas pegando isso, então assim a gente diz, então isso não existe, né? Se a gente investiga melhor, a gente percebe a existência do ar, né? Se a gente investiga a nossa mente, olha para a nossa mente, nós vamos observar como existem vários processos kármicos em andamento que determinam desejos, vontades ou formas de responder a determinadas situações, né? Então, vamos pegar como exemplo a ação de matar, né? Que é uma ação, a gente fala, nossa, eu nunca matei ninguém, né? Tá certo que eu matei alguns animais, mas os animais não são ninguém, né? Algumas insetos, porque por várias justificativas a gente vai encontrar para ter matado esses insetos. Não vou entrar no mérito disso agora, né? Mas vamos pegar essa ideia de que não matei ninguém, não matei nenhuma pessoa, então não matei ninguém. Deixa os animais para um outro momento que a gente possa refletir melhor, né? Mas, então, essa ação de matar, ela não está presente em mim, né? Eu não tenho a tendência de matar dentro de mim. Não tenho essas formações kármicas. Então, em outras vidas, eu não devo ter realizado esses atos, né? Mas quantas vezes, olhando para dentro de nós mesmos, nós não vemos em determinadas situações e a gente pensa, se eu tivesse nessa situação, eu teria matado essa pessoa, né? Se eu tivesse as circunstâncias, tipo, fazer isso, eu teria feito isso, realmente. Dependendo das circunstâncias, a gente não teria feito. Essa é a pergunta, né? Vamos imaginar uma circunstância extremamente dramática, ou seja, causas e condições. A causa é realizar o ato de matar, a causa kármica que faz com que a gente realize o ato de matar. As condições são as circunstâncias que permitem que essa semente kármica se manifeste em nós. A semente kármica de matar, se houvesse uma situação extremamente dramática, muito dramática, a gente mataria? A gente mataria porque a gente tem a causa kármica de matar. E eu tenho essa causa kármica de matar porque eu matei de outras vezes. Se não tivesse essa causa kármica, minha mente não saberia qual é o caminho que ela teria que fazer para realizar essa ação. Seria uma ação absolutamente incompreensível pela minha mente. Mas essa ação, ela é compreensível pela minha mente. Ela é compreensível. Minha mente sabe o que é. Minha mente sabe até como fazer, né? Por quê? Porque já fez de outras vezes, né? Então, os caminhos mentais para a realização desse ato existem na minha mente. Existem na minha mente por causa das formações kármicas que estão ativas na minha mente. Esses atos só não acontecem na nossa vida porque não tivemos as circunstâncias dramáticas que permitissem que isso acontecesse. Mas vamos deixar isso um pouquinho de lado e tal, né? Pode ser que, vamos supor, né, que não tivéssemos isso, né? Mas a gente, em determinadas situações, a gente pensaria, essa pessoa deveria ser morta por alguém, né? A justiça devia matar essa pessoa, é um monstro. Essa pessoa é um monstro. Ela não pode continuar viva mais. Ela só faz mal para o seu redor.
e alguém deveria matar essa pessoa. Isso é a mesma coisa, né? Alguém deveria matar, porque eu não quero sujar minhas mãos, mas se alguém deveria fazer isso, né? Ou se alguém deveria fazer isso, às vezes o governo deveria matar, né? Aí justifica as cadeiras elétricas e as penas de morte, né? Então, vocês veem que essa sentença de morte existe na nossa mente, né? Teve um episódio interessante para a gente, uma historinha, na época sobre o Mao Tse Tung. Na época que Mao Tse Tung morreu, quando ele morreu, os monges do monastério do Karmapa, alguns monges souberam da notícia, ficaram muito contentes, muito felizes, começaram a tocar o sino, chamar a atenção, fizeram um grande alvoroço, a preparar uma grande festa para festejar a morte daquele personagem que simbolizou a invasão do Tibete e tanto sofrimento para a nação tibetana, e eles como tibetanos também, tantas pessoas sofreram muito e morreram muito e tal. O fim daquilo, aquela pessoa morreu, acabou, né? E o Karmapa, quando ouviu aquela agitação toda, perguntou o que estava acontecendo e vieram todos contentes, falaram: o Mao Tse Tung morreu, nós estamos preparando uma grande festa e tal. E aí o Karmapa, ele falou para parar imediatamente com aquilo, tentou em meditação e chorou profundamente. E aí ele voltou a falar com os monges e falou para eles que ele tinha, em meditação, ele tinha encontrado com o contínuo kármico de Mao Tse Tung e tinham visto o estado de profundo sofrimento que ele estava, que a partir daquele momento, durante um determinado período de tempo, que eu não recordo, todo o monastério deveria fazer práticas em benefício de Mao Tse Tung para aliviar o sofrimento dele, né? Então essa é uma visão, uma forma budista de se lidar com as coisas, né? Como é que nós, né, budistas novatos, fazemos quando descobrimos que uma pessoa que é um desafeto pode ser, mas assim uma pessoa que representa uma situação política, como Mao Tse Tung representava para eles naquele momento. A gente descobre que essa pessoa foi assassinada, ou que essa pessoa morreu de causas naturais, ou que seja, a gente fala, finalmente, né, Deus levou assim que alívio para o mundo, né? A gente fica muito feliz com a morte de um monstro tão, né, grande. Vamos pegar, por exemplo, às vezes não precisa ser uma pessoa de uma projeção assim, pode ser alguém que cometeu crimes muito horríveis, né? Mas no pequenininho, né? Matou algumas pessoas ou que fez ações bastante horríveis, né? Ou torturou, ou alguma coisa assim. Ou fez algumas ações que a gente considera extremamente negativas, né? São extremamente negativas, mas assim, então a gente fala, essa pessoa é um monstro, né? Então aí ele morre, ou ele morre assassinado por diversos motivos, ou por outros bandidos, ou em choque com a polícia, ou por uma doença, ou por qualquer coisa, a gente fala, que fim, que bom, o menos um, foi-se embora. Então, esse pensamento na nossa mente é um pensamento de matar, né? Eu não consigo lidar com uma determinada situação, a única solução que eu vejo para essa situação é eliminar esse ser, né? Esse ser que causa isso. Eu não consigo mudar essa situação, nem criar alguma coisa, algum recurso que possa impedir que esse mal continue sendo feito. Não consigo transformar essa pessoa, e aí a única solução que eu vejo para ela é matá-la, né? E a gente fica feliz, morreu esse grande bandido, morreu esse monstro e tal. Ai, ufa, Deus ouviu as minhas preces, né? Então, a gente sabe que das ações, quando a gente vai perceber o que é que gera o karma nas ações, é importante que eu tenha uma percepção de que existe uma pessoa, aquela pessoa,
eu tenha o desejo de fazer aquela ação, matar, eu quero matar essa pessoa. Terceiro, eu realize um ato para poder matar, realizei um ato, esse ato foi eficaz. Terceiro, parte 1, terceiro, parte 2. E quarto, eu fiquei feliz com o resultado. Então, quando esses 4 elementos estão presentes, a ação é uma ação completa. Se a gente fica feliz com o resultado, sem ter praticado o ato desejado, alguém praticasse o ato, a gente desejou, né? Mas a gente não praticou o ato, mas ficou feliz com o resultado, nós temos uma ação incompleta, mas é uma ação capaz de produzir karma. E a gente sabe que se alegrar com os atos dos outros faz com que nós compartilhemos o karma dessas pessoas. Então, toda vez que a gente fica feliz porque uma pessoa morreu, uma pessoa que alguém deveria matar esse grande ditador, ou essa, né, uma coisa assim, e quando isso acontece, a gente fica feliz, é como se nós tivéssemos feito esse ato. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Além dessa sutileza que é importante a gente estar presente, e quais são as coisas que deixam a gente feliz, quais são as ações dos outros que deixam a gente feliz, né? A gente poder corrigir isso, né? O Bodhisattva está sempre atento e refletido. Ele observa os seus atos. Aqui, no caso, os meus atos negativos estão presentes nas minhas tendências kármicas. As minhas tendências kármicas estão visíveis para mim nesses momentos de que quais são ações negativas que eu me recuso a fazer, mas que eu fico feliz porque alguém fez. Então, eu tenho que entender isso como uma coisa que eu poderia estar fazendo. Então, eu tenho esse karma presente. Ok, então eu tenho o karma de matar. Chegamos a essa conclusão, Lama? Chegamos a essa conclusão. Todos nós temos esse karma de matar forte, até bastante presente na nossa mente. Certo? Não podemos ser hipócritas dizendo assim, não, eu nunca matei ninguém, eu jamais faria uma coisa dessa. Não, não sejamos hipócritas. Sim, eu faria uma coisa dessa, dependendo da circunstância. Não fiz, não tive oportunidade, né? Sim, eu faria isso. E sim, eu ficaria feliz se alguém fizesse no meu lugar, né? Então, essa ação de matar está presente na minha mente. Ela está presente na minha mente, eu não posso deixar que essa formação kármica continue movendo os atos, continue cometendo atos a partir dessa formação kármica. Então, no momento que eu percebo que existe essa tendência minha de me alegrar com a maldade que é feita para outros, com o mal que acontece na vida dos outros, né? Eu tenho que, no momento que eu percebo esse sentimento de uma certa felicidade, que bom que essa pessoa merecia mesmo, que bom, tá vendo? Aconteceu, fez, né? Então agora está pagando por isso. Toda vez que essas coisas acontecem na minha mente, eu tenho que chegar e falar, peraí, o que é isso, né? Que maldade é essa que existe dentro de mim? Eu vou deixar que essa maldade continue produzindo atos de pensamento, de palavra, ou até de ação? Eu não posso deixar que isso aconteça. Certo? Então, aqui, desejando purificar os atos passados que a gente reconhece nas nossas tendências kármicas do agora, desejando impedir que novos atos possam surgir a partir dessas tendências kármicas, o que o Bodhisattva faz nesse momento? Ele percebe o risco que existe da presença desse processo mental, dessa ação mental, que a gente chama de maldade, malevolência ou desejar o mal para o outro. Ele percebe essa ação e ele corrige isso de alguma forma. Eu vou substituir esse pensamento, não posso ter esse pensamento aqui agora, de ficar feliz com o mal que aconteceu para os outros, e eu vou desejar que essas pessoas se libertem desse sofrimento. Eu vou desejar que essa pessoa fique livre de sofrimento, que ela encontre a superação desse sofrimento,
ela encontre a cura para essa doença, ela encontre alívio para esse sofrimento, e ela encontre a felicidade. Eu desenvolvo, ao mesmo tempo, uma ação contrária. Isso é um sentimento verdadeiro? É claro que não, né? Isso é uma fabricação da minha mente. Mas eu fabrico isso uma vez, eu interrompo aquele processo. Eu fabrico isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí a mente vai se acostumando a fabricar essas aspirações. Em determinado momento, ela começa a colocar um pouco de alma nessas aspirações, e assim a gente começa a ter um sentimento genuíno de desejar o bem dos outros, né? Quando o Dalai Lama esteve com a gente pela primeira vez aqui no Brasil, ele deu alguns ensinamentos no Pacaembu, em São Paulo. Isso foi em 92, se não me engano. E lá ele deu um ensinamento interessante sobre a raiva. O Dalai Lama começou o ensinamento dizendo: eu teria que falar aqui alguma coisa sobre a raiva. Eu queria dizer, de início eu queria dizer que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a raiva, porque eu sinto muita raiva, né? Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é falar com vocês como eu lido com a raiva quando eu sinto raiva. Isso é o que eu posso falar, né? Eu não sou alguém que não tem raiva que possa falar sobre a raiva. Como que eu lido com a raiva quando eu sinto ela, né? E aí ele falou, fez um ensinamento belíssimo. Já começou pela primeira frase, ele já disse tudo, né? Mas aí, em certo ponto do ensinamento, ele diz: se uma pessoa pega um pau de vassoura e começa a bater em você, né? Você vai ficar com raiva da vassoura ou da pessoa que está te batendo, né? Da pessoa que está batendo, é claro, né? E ele disse: pois é, então, a pessoa que está te batendo, que está te agredindo, ela está agindo movida por uma emoção, que é a emoção da raiva. Então, assim, na verdade, quem está batendo em você é a raiva, não é a pessoa está sendo apenas um instrumento, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter quando a gente está julgando as ações dos outros e chamando os outros de monstros, de pessoas, seres execráveis, etc. A gente tem que perceber que essas pessoas elas têm uma ação tão nefasta, tão deletéria, que elas estão prisioneiras de visões errôneas, visões falsas, muito arraigadas, de uma ignorância muito forte, que faz com que elas não consigam enxergar os outros seres como seres dignos de consideração, e faz com que elas ajam de uma forma tão nefasta, tão destrutiva, tanto em relação ao planeta, em relação a todas as pessoas, né? Então, que isso é ignorância, né? O nosso foco sobre a ignorância, a gente vai bater sempre. Então, a ignorância é o nosso grande inimigo, né? E não as pessoas, porque assim como essa pessoa em particular, ela está dominada pela ignorância, todas as outras pessoas também estão, e nós mesmos estamos, né? Essa pessoa em particular, no momento ali, né? Dominada pela ignorância, está realizando atos bastante nefastos, está realizando esses atos porque está tendo a oportunidade de realizá-los. E nós não estamos realizando os atos nefastos que nós poderíamos realizar, porque não estamos tendo a oportunidade para isso. Porque se tivéssemos oportunidade para isso, tivéssemos as circunstâncias, será que a gente não realizaria, né, também? Esse é um escrutínio que a gente tem que fazer com bastante discernimento, né? Eu vou perceber dentro de mim muitas tendências kármicas e muitos pensamentos, visões verdadeiras que buscam despertar, que sentem compaixão pelos outros, que desejam sentimentos de amor pelos outros, desejam que os outros sejam felizes, mas nós percebemos também muitas visões que produzem a defesa do nosso próprio ego, né? E de acordo com as visões falsas que nós temos,
de o que deve ser bom para o meu ego, muitas vezes a gente passa por cima do bem dos outros para poder buscar o nosso bem próprio. Isso é raro, mas acontece, como diria o Lama Trinley. Mas, percebe? Então, assim, utilizar essa ideia discriminativa para observar que nós possuímos dentro de nós múltiplas intenções. Todas elas estão presentes, né? Tanto as boas, né, que nos conduzem pelo caminho, como também algumas ideias falsas e algumas intenções extremamente nefastas. Se a gente não percebe isso, essas intenções nefastas, elas começam a agir sem que a gente perceba, elas viram um ponto cego, vão aos pouquinhos dirigindo nossas ações, e a gente vai estar dizendo, não, eu estou fazendo isso porque eu gosto dos seres, eu quero que todo mundo seja feliz. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero que eu seja feliz, não estou preocupado com os outros. Não, mas eu estou preocupado com os outros. Entende? Então, assim, se a gente não percebe essas sombras que existem dentro da nossa mente, que são frutos da ignorância. A imagem das sombras é a imagem da escuridão da ignorância, né? Escuridão versus luminosidade. A luminosidade da mente de Buda, da percepção da verdadeira natureza das coisas, e a escuridão, que é a ilusão, que é a ignorância. Essa escuridão ela pode ser extremamente colorida, né? Não precisa ser completamente obscura, assim, ela pode ter várias imagens coloridas, que são imagens das nossas fantasias, não representam a realidade, né? Voam a nossa mente. Mas são miragens, né? Elas desaparecem num estalar de dedos a partir do momento que nós nos focalizemos sobre as qualidades que nos conduzem à mente de Buda. A generosidade, a ação ética, a paciência, a energia, a concentração adequada e a prática, a sabedoria. Focalizando sobre essas qualidades transcendentes, a gente alcança o Bodhi, a mente desperta do Buda. Então, todas essas miragens desaparecem, como se nunca tivessem existido, porque elas não têm consistência, né? Elas são fruto de um funcionamento equivocado, mesquinho, inadequado de uma mente autoiludida, né? Então, aqui, como a gente viu, o Bodhisattva tentando purificar os atos do corpo, da palavra e da mente. A gente viu, quando eu percebo que eu tenho essas formações kármicas, eu desenvolvo uma ação contrária, desejando o bem dos seres, para poder impedir que esse pensamento que deseja o mal para os outros, ele continue se estabelecendo na nossa mente como uma tendência, né? Mas tem mais outras coisas que a gente faz. Como que se purificam os atos? São os ensinamentos que os mestres nos dão sobre a purificação dos atos. O primeiro ato de purificação é a confissão dos atos. É por isso que a gente, quando faz a prática de Xerenzi, de Tara, ou que seja, na oração de 7 versos, tem um ponto que a gente diz: confesso todas as ações negativas cometidas ao longo, desde o início dos tempos, né, na minha mente dominada pelas emoções perturbadoras, pela ignorância, etc. Então eu confesso, eu admito para mim mesmo, eu fiz. Isso é uma ação negativa que eu fiz. Eu não me lembro, mas se eu não tivesse feito, eu não estaria agora com esse pensamento na minha mente. Eu fiz isso. Eu preciso reconhecer isso para mim. Eu não tenho que chegar, escrever num cartaz e sair por aí dizendo, eu matei, né? Não é isso. Eu preciso reconhecer, eu preciso reconhecer. A confissão é uma forma de reconhecer, perceber. Nossa, eu fiz isso. E se bobear, eu vou voltar a fazer de novo. Eu não posso fazer isso de novo. Eu sofro hoje porque eu fiz antes. E outras pessoas sofreram também por causa da minha ação. Então, isso não é uma coisa que não pode acontecer mais. Então, eu confesso as ações negativas, todas,
porque todas elas eu vivi tantas vezes e todas elas eu fiz. Eu confesso as ações negativas que eu fiz com a minha mente, dominada pela ignorância e pelas emoções perturbadoras. É claro que eu estou dizendo que não é porque eu sou um ser desprezível que eu cometi essas ações. É porque quando eu cometi essas ações, eu estava dominado por visões errôneas, pelas ideias falsas, pela ignorância, todas as emoções perturbadoras, como todos os outros seres também, né? Então, eu fiz. O mal que isso produziu, o sofrimento que isso produziu é muito grande. E hoje eu estou sofrendo as consequências disso. Eu sofro hoje. Eu sofro porque eu agi assim, né? Então, isso é uma coisa que não pode se repetir. Eu me arrependo de ter feito isso. A segunda ação purificadora dos atos é o arrependimento. Eu me arrependo profundamente por ter feito isso, que está produzindo até hoje, não sei quando que eu fiz, se perdeu na noite dos tempos, mas as consequências disso eu continuo pagando hoje, com esse sentimento que está presente na minha mente, que é tão horrível de sentir. É horrível a gente sentir que uma pessoa mereça sofrer. Pensa bem, uma das coisas mais horríveis que tem da gente sentir é a gente sentir que existe, que qualquer pessoa mereça, que alguém mereça o sofrimento. Olha que coisa horrível, né? E a gente sentir isso, dói sentir isso, né? Nenhuma pessoa feliz sente que uma outra pessoa mereça sofrer. As pessoas felizes só sentem que todos devem se sentir felizes, né? Então, olha que infelicidade está presente dentro da nossa mente quando a gente pensa que alguém mereça sofrer, né? Então, me arrependo, porque hoje eu ainda sofro as consequências disso, imagino os outros, né? Eu me arrependo dessas ações negativas e eu me comprometo comigo mesmo de, a partir de agora, até eu atingir o despertar, eu nunca mais vou fazer uma ação assim, né? Pode ser que em outras vidas eu esqueça, ou mais tarde eu me esqueça desse meu comprometimento atual e possa até cometer essas ações. Pode ser, né? Mas se eu penso isso nesse momento, eu causo uma liberação, uma modificação desse karma, né? Eu torno ele mais leve. A possibilidade de que eu vá fazer essa ação negativa de novo, ela se torna menor, né? Porque o peso desse karma diminuiu, ficou mais leve. Eu fiz isso um dia, eu percebi essas tendências de novo, eu fiz outro dia, eu fiz outro dia, eu fiz outro dia. Isso foi se tornando um hábito da minha mente, está sempre reforçando, não quero fazer isso de novo, não quero fazer isso nunca mais, eu me comprometo a nunca mais fazer isso. Isso vai criando uma nova tendência kármica na minha mente. No momento em que eu tiver as circunstâncias favoráveis para poder agir de forma a fazer uma ação negativa, eu vou dizer não, eu não posso fazer isso, porque isso vai fazer mal para mim e para os outros, eu não posso fazer. Eu não sei o que fazer, eu não vou fazer isso, pelo menos, né? Só que também a gente acaba descobrindo outras formas de poder fazer alguma coisa. Então, veja bem, isso é a qualidade da atenção. Perceber essas tendências kármicas dentro da nossa mente, que conduzem os nossos atos, e interromper elas de alguma forma. Purificar os atos significa purificar com a confissão, com o arrependimento e com o compromisso de nunca mais, com o voto de nunca mais realizar atos como esses, né? Além disso, o Bodhisattva também reflete sobre as 4 nobres verdades, sobre a dor, sua origem, sua destruição e o caminho da sua destruição. É isso que a gente está falando o tempo todo, né? Perceber que existe o sofrimento em toda parte, em mim e nos outros. Perceber que a origem do sofrimento vem da ignorância, pelo fato da gente não
perceber a nossa mente de Buda, nós nos identificamos com um pensamento, que é o pensamento do ego, e achamos que nós somos seres limitados, pequenininhos, que necessitam de proteção, e a partir daí, para poder proteger o nosso ego, sem o ego significa aniquilação, não existe mais nada, né? Nós, então, por causa disso, a gente quer proteger esse ego, e aí a gente faz um monte de ações, e tarará, 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 e aí vem toda a origem do sofrimento. Perceber que esse sofrimento ele pode ser interrompido assim que a gente consegue eliminar a ignorância. E o caminho da ignorância é o caminho óbvio, né? A reta ação, a reta palavra, o reto meio de vida, o reto pensamento, a reta atenção, a reta concentração, a reta energia, e você tem a visão correta, né? Então, desenvolvendo esses 8 membros, né, a gente consegue seguir o caminho. A gente vai chegar a falar mais sobre isso mais para frente. O que importa é que existe um caminho para alcançar a destruição da ignorância e a eliminação do sofrimento, né? E é isso que a gente vai estar seguindo. É isso que a gente está fazendo aqui. Reconhece a presença da ignorância nas formações kármicas, né? A presença do sofrimento, no sofrimento que a gente mesmo sente, que os outros sentem. E que há uma forma de eliminar esse sofrimento, nós precisamos interromper esse fluxo kármico, essa corrente kármica. E a gente vai interromper essa corrente kármica, compreendendo essa corrente kármica, desenvolvendo, impedindo ela de progredir, de continuar produzindo, se reproduzindo, substituindo ela por uma ação kármica meritória, interrompendo e colocando uma ação meritória no lugar. Com isso, a partir daquela ação kármica negativa, que era um peso que nos jogava para baixo no samsara, graças a ela e ao sofrimento que ela produziu, a gente começou a produzir ideias meritórias, formações kármicas meritórias, e acabam nos levando ao estado de Buda. Nesse momento, nós teremos transformado o mal que produziu tanto sofrimento numa fonte de bem que produz a liberação. Então, não é apenas eliminar o mal, é um desperdício apenas eliminar o mal, mas ter a sabedoria de transformar o mal numa raiz, numa fonte de bem. E de, a partir de uma experiência negativa, sofrida, e etc., que a gente tenha vivenciado, a gente possa desenvolver qualidades que nos conduzam ao caminho do despertar. Esse é o grande truque, seguir o caminho de uma forma rápida, é o caminho do Vajrayana, utilizar todos os recursos que temos à nossa disposição para alcançar o despertar. E o que significa todos os nossos defeitos. Utilizar os nossos defeitos para alcançar o despertar não significa alimentar os nossos defeitos, mas é utilizar a espadada, o aguilhão, o ferrão que esses defeitos têm, que produz, o sofrimento que eles produzem na gente, para fazer com que a gente mude de direção. E se a gente mudou de direção, foi porque a gente sofreu ali a consequência daquela ação negativa. Isso é aproveitar bem a situação negativa para utilizar ela para despertar, fazer com que ela faça com que a gente mude de caminho e siga o caminho correto. Bom, depois ele vai estar falando outras coisas, ele reflete atentamente e sobre as qualidades e etc. Não se esquece, o Bodhisattva reflete sempre, não se esquece jamais. E graças a esses dharmas profundos, obtidos pela meditação e a prática, ele adquire essa atenção soberana que se chama a faculdade da atenção. Então, aqui a gente está entendendo a faculdade da atenção.
não só a atenção necessária para a gente poder entrar no processo de meditação, mas a atenção necessária para a gente corrigir nosso comportamento, as nossas ações e nos direcionar de uma forma correta, direta, caminho do despertar. Em todos esses sentidos. A próxima faculdade que a gente vai ver no nosso próximo encontro já vai ser a faculdade da concentração. E, enquanto, vamos abrir para perguntas. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Oi, Lama, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Bruno? Isso antes de virtude, sim. Lama, só que o senhor falou agora de 8 membros, eu não sei se eu entendi, mas eu estava acompanhando o raciocínio, eu acho que eu me distraí em um determinado momento, que era, você falou que a gente precisa de primeiro se reconhecer que cometeu atos negativos, né? Aí depois se arrepender, e eu entendi que na sequência agir no sentido positivo. Eu não entendi o terceiro ponto, a purificação dos atos negativos é a confissão dos atos, ou seja, o reconhecimento, o arrependimento. Percebe assim que quando eu fico feliz se uma pessoa matou alguém que eu acho que não mereceria estar vivo, né? Quando eu fico feliz com isso, eu compartilho do karma dessa pessoa. É como se eu tivesse feito essa ação. Quando eu arrependo de uma ação que eu fiz, eu não estou feliz por causa dessa ação que eu fiz. Então, eu tô destruindo aquilo que torna essa ação completa. No momento, eu fiquei feliz, né? Mas ao longo do tempo, da enumeração. eu deixo de ficar feliz, eu passo a arrepender da ação que eu fiz. Então, com isso, eu destruo essa qualidade que faz com que essa ação seja uma ação completa, seja uma ação que gere consequências kármicas. Então, com isso, eu consigo abalar aquela raiz, aquela semente kármica que está dentro da minha mente, porque eu transformei um sentimento de ficar feliz com a ação por um sentimento de ser arrependido de ter cometido a ação. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é um compromisso meu. Eu não vou mais repetir essa ação, porque eu não quero as consequências dela, né? Essa ação produz consequências. A morte dessa pessoa e uma série de outras consequências. Eu não quero nenhuma dessas consequências. É isso. Esse é o terceiro ponto porque se eu faço... Mas e qual que são os dois? Mas o senhor falou 8 membros, né? Não, isso é outra coisa. Aí eu estava falando sobre as 4 nobres verdades. Tá dizendo, as 4 nobres verdades, a gente falou sobre elas enquanto a gente estava falando sobre a avaliação dos nossos atos, né? Compreendi. Entendi. Entendeu? Então eu não tinha entendido, eu achei que eu tinha perdido os outros 7, os outros 6 aspectos. Eu falei, nossa, vou me distrair muito rápido. Entendi. Então é confessar, arrepender e comprometer, para eliminar a raiz, né? Assim que a gente vai lidando com os atos negativos que nós já fizemos e aqueles que nós estamos a ponto de cometer, né? Maravilhoso, Lama. Muito grato mesmo. Um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado. Alguma outra pergunta? Lama? Diga. Eu gostaria de entender melhor, Lama, uma coisa que o senhor falou, que para mim foi novidade, que é assim, uma ação que a gente comete, ela tem um tempo de amadurecimento até ela se tornar uma tendência kármica, até ela se transformar numa formação, numa semente kármica. Eu tinha a impressão de que a tendência ela já se gerava já imediatamente após o ato. Então, eu não estou entendendo muito bem
né, esse processo que o senhor falou, né, desse tempo de amadurecimento até que se torne uma tendência kármica. Eu queria entender um pouco melhor. Isso a gente vê os mestres assim, nos ensinamentos, eles sempre falam sobre a questão do karma, tem um karma amadurecido ou não amadurecido, né? O karma amadurecido é o karma que se realiza ali, né? As sementes estão maduras para poder frutificar as consequências kármicas, né? Em relação a esse sentido, existe uma latência entre a ação e o momento em que ela se torna uma semente kármica madura, pronto de produzir um desdobramento. Algumas ações muito dramáticas, por exemplo, a gente tem aquelas ações de consequência imediata, né? Os atos hediondos de consequência imediata. Matar o pai, matar a mãe, matar um mestre espiritual, fazer uma cisão na sanga e tentar ferir um Buda. Essas 5 ações, uma consequência imediata. Então, assim, são ações kármicas que frutificam imediatamente, né? As outras ações não são essas ações hediondas, elas têm um prazo de latência entre a ação e a frutificação. Alguns atos que a gente comete ao longo da nossa vida, a gente não sofre as consequências disso imediatamente agora. Existe uma consequência, existe algo no ato que se manifesta na mesma hora. Quando eu faço para um outro, estou fazendo para mim, isso acontece na mesma hora. Mas existem outros aspectos do karma que passam por um processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento é um processo que acontece dentro da nossa mente, na relação em que essa tendência kármica vai estabelecer com todas as outras tendências kármicas. Então, existe uma interação entre elas, vão produzindo o amadurecimento dessa semente, até que ela surge como uma semente de um karma maduro. E quando o karma está maduro, aí a gente sofre as consequências dele de uma forma mais intensa, por assim dizer. Mas as formações kármicas, as tendências kármicas de funcionamento da nossa mente, elas já estão presentes. É como se o karma se manifestasse em níveis diferentes, né? Alguns é imediato, na própria ação você já tem a consequência, mas existem outras na complexidade do karma existem outros aspectos do karma que vão ter casos de latência diferentes para poder se manifestar e esse prazo de latência depende da relação que ele vai estar se estabelecendo com o sentido que a gente dá para o mundo, com as coisas que povoam a nossa mente e etc. E com as outras formações kármicas que a gente tem, né? Eu não vi ainda um ensinamento específico entre esse período entre a ação e o amadurecimento da ação, como que transcorre esse período de amadurecimento do karma. Os ensinamentos que eu vi até hoje só falam que existe essa latência, esse ato, né? Entendi, Lama. É como, ainda dentro dessa analogia com a agricultura, né? O karma amadurecido seria a semente, né, de um fruto que já está só esperando as condições para germinar, né? Porque nem toda semente ela está madura, nem toda semente ela germina dentro das condições ideais. Quer dizer que aquela semente ainda não está plenamente amadurecida. No nosso caso, né, um karma plenamente maduro não é o fenômeno acontecendo em si, é a causa suficiente que já está presente ali, só esperando as circunstâncias para poder se manifestar aquela situação, aquele fenômeno. Seria isso? Isso. Ok. Você pode ter, são imagens, né? Você pode ter
Você pode ter uma imagem de que a semente ela vai produzindo uma plantinha, a plantinha vai crescendo, leva um certo tempo para ela ter uma maturidade para produzir flores, Uhum. até que ela produza o fruto. Aí você colhe o fruto da árvore, experimenta, né? Aí você dor, né? É o fim Essa do karma dor que você sente é o fruto de uma semente que foi crescendo, mas ela não tinha dado fruto ainda. É quando ela dá o fruto, né? Sim, Isso é uma imagem. Outra sim. imagem é a semente está ali no campo e não tem as condições de desenvolvimento. Aí você aduba o campo, rega, molha, aí então ela começa a se desenvolver. Então, essa é uma outra forma da gente falar desse Uhum. amadurecimento, né? Sim, em etapas, né? Também pode ser tanto essa etapa da colheita do fruto, né? Do saborear o fruto, seja ele doce ou amargo, né? Quer dizer que aí já seria o fim mesmo, né? O fim mesmo do karma até né? Até o momento do saboreio, né? Mas pode ser também essa etapa da semente madura que vai encontrar as condições para frutificar, né? Quer dizer, o amadurecimento kármico tem esses momentos, essas etapas, esse processo todo, né? Bom, enfim, só para entender um pouquinho melhor, e cada ensinamento do senhor, assim, algum ponto fica mais claro. E eu sou grato, Lama, muito grato mesmo. Bom domingo. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Bom, vamos dizer, encaminhar então para o encerramento. Agora a gente continua no nosso próximo encontro. A gente vai falar um pouco mais sobre sobre a prática da meditação, como concentração, aliás, né? A absorção meditativa. Mas, enquanto isso, a gente fiquem atentos, tá? Se cuidem, né? A gente está tendo aqui em Brasília, está tendo um aumento gradual do número de casos, né? Voltou a aumentar o número de casos aqui em Brasília, então a gente deve nunca esquecer que a pandemia ainda não acabou, né? As medidas preventivas provaram que são extremamente eficazes, então vamos continuar usando máscara, evitar aglomerações, ambientes fechados, mal ventilados, né? Sabendo que também essa nova cepa, ela se propaga com uma velocidade maior. Até agora, o que a gente tem visto, não temos visto casos graves com ela, como os anteriores, então, o que é bom, mas ela continua produzindo muita coisa sobre o Covid que a gente ainda não conhece. A gente não sabe, por exemplo, como é que as pessoas ficam 5 anos depois de ter tido o Covid, né? Às vezes as pessoas pensam, tá, eu tive Covid, tá tudo bem e tal, parará. Mas aí, há 5 anos, aí ela pode desenvolver um problema, né, de saúde, consequência de uma coisa que, sabe? Então, assim, essa é uma doença muito nova, que a gente conhece muito pouco, o melhor é a gente não tê-la, né? Então, vamos ficar atentos para isso, fazer de tudo para que a gente não a tenha, e ninguém mais possa se contaminar também, que todos possam ser livres desse mal, dessa doença nesse momento, né? Mas então, enfim, continuem se protegendo, não deixem de se cuidar, certo? Nós queremos todos praticantes, budistas praticantes, presentes aqui no mundo, para poder transfazer desse mundo um mundo melhor, né? Não adianta estar lá do outro lado. Ok, vamos fazer a prece, então, para a gente poder encerrar o nosso dia de hoje. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.
Boa semana para todos. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada, Lama Trimê. Obrigada, Lama. Boa Tchau, semana. tchau. Obrigado.